Sabe por que você não tá vendendo? Você não prospecta. Quanto você tem que prospectar por dia? 5. Quanto você prospectou ontem? É que ontem, cara, não é que ontem nada, bicho. Você tem que fazer sua parte. E eu sempre fui um cara que liderou pra baixo. Eu sempre me preocupei muito com as pessoas. Acho que talvez até por essa questão do esporte. Num esporte, ninguém ganha sozinho. Cara, eu não tenho estômago pra politicagem. E eu consigo ver de longe a politicagem. Eu tenho sempre uma visão maquiavélica das coisas. Cara, calma. Qual é a trama que tá por trás aqui? Sabe por que você não tá vendendo? Você não prospecta. Quanto você tem que prospectar por dia? 5. Quanto você prospectou ontem? É que ontem, cara, não é que ontem nada, bicho. Você tem que fazer sua parte. E eu sempre fui um cara que liderou pra baixo. Eu sempre me preocupei muito com as pessoas. Acho que talvez até por essa questão do esporte. Num esporte, ninguém ganha sozinho. Cara, eu não tenho estômago pra politicagem. E eu consigo ver de longe a politicagem. Eu tenho sempre uma visão maquiavélica das coisas. Cara, calma. Qual é a trama que tá por trás aqui? Sabe por que você não tá vendendo? Você não prospecta. Quanto você tem que prospectar por dia? 5. Quanto você prospectou ontem? É que ontem, cara, não é que ontem nada, bicho. Você tem que fazer sua parte. E eu sempre fui um cara que liderou pra baixo. Eu sempre me preocupei muito com as pessoas. Acho que talvez até por essa questão do esporte. Num esporte, ninguém ganha sozinho. Cara, eu não tenho estômago pra politicagem. E eu consigo ver de longe a politicagem. Não conheci ninguém que devia, tipo, 350 mil reais. Eu falo assim, só eu, cara. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Paulilo, eu sou cofundador do Agendor. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe Solero, sou especialista em vendas aqui do Agendor. Hoje a gente está aqui no nosso episódio com uma referência, uma autoridade no mercado de vendas B2B do Brasil, Ricardo Quino. Fala Quino, beleza? Fala Júlio, fala Felipe, muito prazer em estar aqui com vocês. Lisonjeado e agradecido por poder participar dessa conversa com vocês também. Nada, cara, prazer é nosso. Ricardo Quino é cofundador da Escola Exchange, autor de livro best-seller, investidor anjo e membro de conselho consultivo de startups, é especialista em construção de máquina de vendas e gestão comercial. Desde 2007, trabalha na área comercial com vendas B2B, como diretor comercial escalou operações de alto crescimento como Conta Azul, Vita, que foi um exit para Stone, Kaordic, que foi um exit para Lynx, e Camerit, e hoje considerado uma das maiores autoridades em vendas B2B no Brasil. Muito massa esse histórico, assim, acho que conecta o nosso histórico aqui no Agenda, né? A gente sempre praticou inside sales, vendas consultivas, e eu acho que então vai ser muito bacana. Então vamos lá, vamos mergulhar no que o Quino tem para contar aqui pra gente, principalmente aquelas histórias que ficam de fora do forecast. Bora lá, show cara. de bola. Eu acho que eu e você, Quino, a gente tem uma semelhança bem interessante, porque eu me considero uma pessoa pragmática, eu me considero uma pessoa orientada a processos, a resultados, e eu vi nos seus depoimentos no seu LinkedIn que você é uma pessoa assim também. E então eu já achei interessante por aí. E desde o começo do Agendor, a gente sempre praticou vendas internas, né? O inside sales, ou inbound sales também, né? E as suas experiências em startups, né? Por onde você já passou, por exemplo, a Vita e o Conta Azul, por exemplo, foram experiências de inside sales, de escalar, de estruturar, escalar uma operação de inside sales, né? E não só a sua experiência nessas duas startups, mas também você já mentorou a estruturação de mais de 60 operações comerciais e já treinou e formou mais de 3 mil profissionais de vendas B2B no Brasil, né? Então, eu acho que você tem uma experiência muito ampla nesse tema. Só que eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente aqui para a nossa primeira sessão, que é o tema, então, aqui da nossa conversa vai ser como não estruturar uma operação de inside sales ou vendas internas.
através dos erros e grandes aprendizados de uma autoridade como o Okino. Vamos lá, primeira pergunta. Primeira pergunta é a seguinte. Eu queria que você contasse um pouco dos seus primeiros grandes erros na estruturação de uma operação de Inside Sales. Eu queria que você trouxesse qual que foi o impacto desses erros na sua trajetória, Okino. Acho que se a gente for falar de erro aqui, tem uma porrada, tá? Posso contar uma lista longa aqui. Então, eu selecionei alguns que me marcaram bastante, né? Que tiveram grandes aprendizados do meu lado. Mas você fica à vontade também para perguntar outros casos, tá? Super, super aberto aqui. E é legal a gente falar aqui de erros, porque todo mundo sempre foca no sucesso, né? Mas ninguém fala muito dos erros, que é aquela parte que fica no... só quem foi lá e fez sabe que passou para chegar aqui naquilo, né? Ó, vou começar no primeiro estágio, que era quando a gente não tinha nada, tá? Então, iniciando um processo de Inside Sales mesmo, em uma empresa que ainda não tinha um processo bem estruturado ou coisa do tipo. Quais foram os primeiros passos, assim, para uma grande catástrofe futura, na minha opinião, tá? Quando a gente fala de Inside Sales especificamente, e principalmente quando a gente fala de um serviço, né, um SaaS aí, de ticket médio baixo, e o que eu estou entendendo por baixo, tá? De R$1.000 a R$5.000 por ano. Né? Então a gente está falando, negócios que trabalham na volumetria mesmo, né? Que não chegam a ser self-service, né? Mas porque precisam de, às vezes, para uma venda B2B ou coisa do tipo, mas não necessariamente vão vender sozinhos, né? E aí, um dos primeiros passos que eu percebi aqui de erro, cara, foi o seguinte, foi começar a montar os processos e estruturar as cadências de pré-vendas e até de vendas de forma manual. Como que isso impactou a minha vida? Né? Então, no começo, desenhar aqueles fluxos todos, fluxogramas, né? De, se fizer isso, vem para cá, se fizer aquilo, vem para lá, barará, tudo aquilo, né? A gente foi desenhando, isso foi em 2015, né? Minha experiência fazendo isso. Fomos desenhando todos os frameworks, fomos colocando em prática, treinando as pessoas e botando para um primeiro nível de execução, né, do pessoal, onde as tarefas até tinham uma conotação de ser, né, de estar estruturadas, mas o input, né, do próprio vendedor às vezes era manual. Então ele ia lá e dizia quando que ele fez a ligação, ia lá e dizia quando que ele mandou uma mensagem de WhatsApp, ou quando ele fez qualquer coisa do tipo, e isso ficava na mão do próprio vendedor. Isso funcionou quando a gente tinha 5 pessoas. Tá? Quando a gente foi para, a gente chegou em 80, 90, isso era um caos. Porque o que acontecia na prática? Eu lembro dessa conversa até hoje, assim, com alguns dos meus liderados ali, que eram, cara, você garante que a galera tá fazendo? Ninguém garantia de verdade. Assim, não, eles estão fazendo. Mas estão fazendo, como é que você sabe que eles estão fazendo? Porque eles estão preenchendo ali, né? Colocando as atividades como concluídas. Mas estão fazendo mesmo? Você garante? Ninguém garantia. Você garante que o cara tentou ali ligar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, blá, blá, blá. Garantia, zero, né, na época. Zero. Então, zero. Mas pelo menos uma coisa a gente conseguiu implementar logo no começo que ajudou muito a chegar a essa conclusão mais rápido, que foi nesse tipo de processo, né, que precisa de muito volume, pelo menos conseguir acoplar, né, junto com o CRM, alguma coisa assim, uma forma de você acompanhar a descagem, né, para poder fazer orientação, coaching depois e tudo mais. E a gente conseguiu pegar alguns dados daquilo. E olha só, eu estava num momento ali que a gente já estava em 50, 60, 70 pessoas ali, e aí tinha uma análise empírica, que acho que todo mundo que já trabalhou com Inside Sales deve passar por isso, que cara, como é que você sabe que o negócio está ruim? Tá um silêncio. Fala, opa, né, não tá rolando, deu merda. Alguma coisa não tá funcionando e eu preciso começar a investigar isso. Só que a gente olhava ali nas cadências, estava acontecendo, a galera estava tentando, assim por diante. Então isso levou a gente a uma hipótese de investigar o que né, quanto, sei lá, pergunta básica, as pessoas estão falando, estão ligando. A gente começou a olhar ali e viu que de todas as pessoas do time, imagina assim que a média de horas faladas por dia, e um dia, vamos ver se eu não tô louco aqui, né, 8 horas de trabalho aí, pelo menos, a galera falava tipo 50 minutos por dia. Nossa, cliente. 50 minutos de fala não faltava de fala, né, fala, ou seja, tempo produtivo. E pensei num cenário que não faltava lead, tá, mesmo pra essa galera. Esses eram pré-vendedores, tipo SDRs, ou eles eram closers, vendedores, fechadores? Nesse momento, a gente tinha já os SDRs, tá, quando a gente começou,
Mas é aquela política do tipo, o vendedor novo entrou, não tem ainda, pega o processo e liga para ir atrás de algum lead. Mas então tá um pouquinho misturado, mas olhando principalmente para quem era SDR, dava 50 minutos ali. Se a gente pegasse no grupo todo, dava até um pouco menos. Então, isso levou um cheiro muito grande de que a gente talvez não tivesse conseguindo falar. E aí a gente começou a buscar um pouco mais sobre isso, percebeu que a gente, assim, 80% dos motivos de lost que a gente dava nos leads, né, nas cadências, eram porque não conseguia contato. Não consegue contato. Uhum. Não consegue, tentou, executou todas as cadências, acabou, não conseguiu, já era, né? Então isso acendeu uma luz, uma yellow flag, porque a gente não tinha uma confiança exata de que a galera estava executando todas as atividades, né? E assim, porra, em 80 pessoas ninguém conseguia garantir, né? 70 pessoas ali na hora ninguém conseguia garantir. Então, a primeira coisa que a gente fez foi investir mais em tecnologia, né? E a partir do momento que a gente começou a investir mais em tecnologia e a tirar esses problemas manuais da frente, principalmente em volume, ou seja, garantir que a gente conseguia discar de uma forma mais automática, né, ou fazer algumas cadências, principalmente essas que não são de personalização, né, que são mais de volume, também automatizar, né, trazendo somente as atualizações dos negócios, tudo como input manual. O negócio mudou pra caramba. Tipo, a gente fez isso num teste ali do grupo, né? E o grupo que começou a trabalhar com descagem automática, por exemplo, depois se quiser eu falo mais assim, do que foi essa descagem automática, para as pessoas também não confundirem com o telemarketing, né? Mas não tem nada a ver com o telemarketing, apesar de ter uma estrutura de rede lógica parecida. Mas mudou completamente o cenário. Tipo, a galera começou a fazer isso, começou a falar 3, 4 horas por dia. Nossa, olha Qual que só. pois é. Uhum. Bom, qual que foi o impacto disso no médio prazo, não tão longo assim, né? Médio prazo para quem trabalha em startup aí são 6 meses, né? Então, o É. impacto ficou muito claro de que a gente estava mal dimensionado, né? Se antes o cara falava 50 minutos, agora ele fala 3, 4 horas por dia, significa que ele está produzindo 3, 4 vezes mais e que eu poderia, em tese, né, ter Uhum. 3, 4 vezes menos pessoas. Então, o primeiro Uhum. impacto disso foi layoff. Depois que a gente, não foi só isso, teve mais coisas ali associadas ao processo de otimização ao longo do tempo, mas essa foi uma parte dele, onde a gente reduziu ali 1/3 da equipe só dessa iniciativa, por conta da produção, né? Se você consegue aumentar o fator produtivo de cada vendedor, você tem uma capacidade maior de trabalho, mantendo uma conversão razoável, sabe? Sim, porque de fato, né, assim, vendas, a equipe de vendas colabora para o custo de aquisição de um cliente, né? Então, quanto maior o seu número de vendedores, pré-vendedores, quanto maior a sua equipe, maior o custo de aquisição de cada cliente. E isso que você falou tem uma questão que é o seguinte, tá? Então eu consegui aumentar a produtividade dos meus vendedores, eles estão abordando, eles estão falando mais, mas eu tenho volume de oportunidade suficiente para alimentar todos os vendedores que eu tenho na minha equipe? Às vezes não, porque às vezes você está com um problema lá de geração de demanda que não vai alimentar para justificar também aquela quantidade de pessoas na equipe, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que uma Uhum. lição que eu peguei muito forte disso principalmente na hora de estimar headcount, a gente sempre levar em consideração os fatores produtivos e não aquela continha básica de um atende 50, um atende 40, um atende 30. Por mais que você já tenha um histórico, às vezes, de confiança disso, o fator produtividade ele tem um impacto muito grande na capacidade de atendimento. E aí, assim, pasme você ou não, depois, né, que eu tive essa experiência, né, nessa empresa, eu fui, né, já fui fazer esse mesmo trabalho para outras empresas e, cara, muitas cometendo o mesmo tipo de erro. Já cheguei em empresas que falavam assim, olha, eu queria que você me ajudasse a montar o business plan, ver se está fazendo sentido. Vou gerar, tipo, 4.000 leads por mês aqui, 5.000 e eu tenho um headcount previsto de 98 pessoas. Eu falei, cara, você tá louco, mano. Por quê? Porque estava se baseando numa taxa média, conversão média de mercado, né, sem pensar nos fatores produtivos que você pode trabalhar em cima de cada um deles, sabe? Então, esse é um erro que eu acho que é muito comum. Quem tem que se preocupar mais, obviamente, são negócios de SMB, né? Uhum. E gera Mesmo grande B2B, volume de oportunidades, né? grande volume de oportunidades que pode ter impacto gigante. Uhum. Aí tu me perguntou também, um outro erro que eu lembro de que daí foi um pouquinho diferente, que eu já cheguei numa empresa que ela estava um pouco mais estruturada. Então ela já não, assim, estruturada em que sentido? Já tinha um time de inside, as coisas já estavam rodando, e já tinha CRM, né, um CRM bom na época, assim, então a galera estava confiante de que as coisas estavam rodando bem, né? E aí eu na sede de querer fazer as coisas rápido, né, no processo de estruturação
ali do time de Inside, eu fui direto para os dados. Então eu já fui pensando assim, bom, deixa eu olhar para os números da operação, e aí com base nesses números aqui eu já consigo identificar onde que tem, né, fator de ineficiência, onde estão as restrições e ver o que está acontecendo. E aí eu olhei para os números, claro, eu levantei, né, fui botando até no BI e tal, vendo tudo, e cheguei a várias conclusões com base naquilo ali, que me levaram a lugar nenhum. Né? Então, todas as iniciativas hipóteses que eu tinha, não conseguia validar nada fazia sentido. Por mais que eu tinha alguns números ali que mostravam tal coisa, eu perguntava pra galera, eles falavam que não era aquilo. Eu perguntava aquilo, eles falavam que faziam tal coisa. Aí que me deu um estalo, né? Isso daí já tinha passado 2 meses. Que o grande problema da operação era porque ela não tinha processo. O processo de vendas não era claro para todo mundo. Não é que não tinha processo. O processo de vendas não era claro para todo mundo. Imagina o seguinte, você pode até ter ali desenhado, o que é que seja, né, ali o seu processo. Diagnóstico, overview, proposta, o que é que seja. Mas imagina que daí cada um, né, com as suas esquizofrenias individuais, eu me coloco nisso também, né, e tem uma interpretação diferente. Então, quando que eu passo? Quando, sei lá, tipo, tinha gente que não passava nunca, só quando tava lá no final. Tinha gente que passava e voltava, tinha gente que passava, tipo, tô dando alguns exemplos, tá? E não só na preenchimento do CRM, como também cada um vendia de uma forma diferente. Então tinha gente que ia até o cliente, tinha gente que não ia, tinha gente que fazia demonstração, tinha gente que não fazia demonstração, tinha gente que fazia demonstração, parecia que era técnica, uma novela, né, do produto, mas não era, e tinha outros que só iam na dor, tinha gente que, essa era demais, tinha gente que apresentava proposta, tinha gente que simplesmente mandava por e-mail. Nossa, essa daí é clássico. Então, é um clássico, né? É um erro clássico. E aí você tá vendo ali, você começa a ver o volume de proposta e fala, cara, onde que tá o problema disso aqui, né? Você não consegue chegar à conclusão se cada um tá de uma forma diferente. E essa foi um bom aprendizado ali também de como errar no processo de estruturação, que é você tentar olhar para a eficácia de um time, tentar olhar para a eficiência comercial, sem antes entender se os processos são claros para todo mundo, se você tem um playbook claro, né, de como vender, o passo a passo, se todo mundo, além do playbook, sabe o que fazer, se eles estão bem treinados, porque basicamente sem isso, cara, qualquer coisa que a gente vai olhar vai ser um bando de reflexo de esquizofrenia, assim, sabe, de coisas malucas, assim. Isso que você falou é muito importante também, porque às vezes quem criou o processo, quem definiu, vamos supor que é o gestor, algum consultor externo definiu, ele tem muito claro na cabeça como que a equipe deve atuar em cada situação. Então, por exemplo, sei lá, a gente tem aqui o nosso processo comercial, né? Quando alguém cria uma conta no Aginor e a gente identifica pelas respostas que a pessoa dá, né, de perfil dela, a gente identifica se ele tem um perfil de cliente ideal ou não. Se ele tiver um perfil de cliente ideal, né, que a gente entende que tem uma boa taxa de conversão na Aginor, uma boa absorção de valor e uso recorrente, a gente manda para a equipe de vendas abordar. E aí, parte do nosso trabalho do pré-vendedor, do SDR, é fazer um contato, né? E um primeiro contato com esse cliente, uma ligação telefônica em menos de 5 minutos. E aí, se não está claro qual é o momento que a gente vai, por exemplo, avançar essa oportunidade no funil, se a gente não define claramente, é no momento que, eu estou dando um cenário hipotético, é no momento em que o cliente ele atendeu a sua ligação, ou então ele respondeu uma mensagem por WhatsApp, você engajou numa conversa e você conseguiu descobrir que ele é um potencial decisor de compra que tem uma necessidade latente. Pronto, aí sim a gente avança. Então, esses critérios têm que estar muito claros, e não só claros para quem criou o processo e para o consultor, né, o gestor, o consultor que criou, mas para as pessoas, e isso precisa estar documentado também, né, que é o famoso, que a gente chama de SLA, né, o Service Level Agreement, para cada uma das etapas do funil, né. Isso aí ajuda bastante, com certeza. Cara, que interessante. Tem algum outro grande erro, assim, que você lembra que impactou a sua trajetória? Cara, eu acho que assim, para quem tá começando, né, a estruturar a sua máquina de vendas, tem várias questões que são importantes, né, pensando a nível de estrutura, processo, né, tecnologia em si, mas tem um ponto que muito gestor negligencia e é difícil pra caramba acertar, também são as suas contratações, né. Eu diria que entender o que faz sentido, né, para o seu time é um grande desafio. Eu sofri bastante com isso também, né, principalmente tendo que contratar muita gente ao mesmo tempo. Obviamente que você vai abrir mão de qualidade, né? Mas mais do que isso, mesmo que não seja um volume gigante, a questão a pergunta que eu acho que sempre tem que ter por trás é qual que é o perfil que melhor funciona para você,
E é muito difícil porque isso não tem uma resposta absoluta, né? Mas é o tipo de preocupação que a gente tem que ter alguma premissa para avaliar. Por exemplo, eu já ouvi muito falar, né, que uma boa tese para você contratar um vendedor são vendedores que tenham dominância alta e influência alta. Ok, parece fazer sentido, né? Teve uma empresa que a gente fez um trabalho aqui, né, essa não atuei como diretor de vendas, né, mas eu fiz trabalho de consultoria para essa empresa. A gente fez uma pesquisa, né, em uma força de venda de 10 mil pessoas, né, usando um teste similar, né, e a gente percebeu que o vendedor que era o maior talento da companhia, eram vendedores que tinham dominância alta, mas com conformidade alta, pela característica do produto dele. Entendeu? Então, como Característica do quê? também Do produto. O produto, a você entende agora, característica distribuição. Exatamente, o produto que eles tinham funcionava melhor alguém que fosse dominante, mas com conformidade alta. E, Uhum. inclusive, os caras que tinham dominância alta e influência alta, eles não eram os melhores que performavam, eles estavam abaixo da média, inclusive. Olha que Então, interessante. essa tese já cai por água abaixo, entendeu? Não dá pra Uhum. gente ser cego, né, com relação a isso e negligenciar, né, o que de fato faz sentido. Nas experiências que eu tive, com o Inside especificamente, quando o ticket médio é menor, né, que geralmente é o que acontece com o Inside Sales, Uhum. mais importante até do que qualquer teste comportamental são as habilidades comportamentais. Uhum. Especificamente as soft skills, né, que a gente fala assim, mas especificamente com relação a aprendizagem. Não é ser mais ou menos inteligente, não tem nada a ver com isso, mas é de estar mais aberto a receber uma orientação nova e aplicar, e aí, de repente, ter que mudar e fazer de outro jeito, e de repente ter que mudar e fazer de outro jeito. Empresas que principalmente de tecnologia, né, elas costumam ter essa dinâmica muito, muito rápida, de testar e mudar coisas diferentes o tempo todo, e às vezes são produtos novos, features novos o tempo todo. E se o vendedor vem com aquela premissa do tipo, eu já sei vender isso aqui há tantos anos e eu faço do meu jeito. Cara, é o maior ofensor do resultado. Então, Uhum. sim, acho que um erro que as pessoas não se preocupam no começo é não olhar muito para isso, para entender qual que é o perfil do melhor vendedor dela. E você já caiu em algum tipo de situação como essa, onde que você estava buscando um certo perfil de profissional e aí você trouxe esse perfil e aí você viu que não era o perfil ideal? Cara, bastante, né? Isso aí é muito comum. O que eu aprendi sobre contratação assim, de pessoas é hire slow, fire fast, né? Então, você tem que ter bons critérios de seleção, aprimorar o seu processo seletivo, faz roleplay, faz dinâmica, aplica teste, né? Vai juntando umas coisas que façam sentido, obviamente, né, para você. E achou, contrata. Beleza, você já percebeu que 2, 3 meses está muito fora, não está reagindo bem a feedbacks, a desenvolvimento, assim por diante, cara, desliga e troca. Eu já demorei muito a fazer isso, tive vários problemas também. Agora eu quero puxar a conversa para uma outra linha que é falando um pouco sobre, a gente falou de perfil de profissional, né, características, né, conhecimentos, habilidades, atitudes. Eu queria puxar a linha para a cultura organizacional. Em algum momento na sua experiência, a cultura organizacional da empresa impactou negativamente para os resultados de vendas? E como que você lidou com isso? Como é que foi? Você pode compartilhar? Cara, esse foi um tema que eu sofri muito, na verdade, tá? Porque o que acontece? Como eu trabalhei em muitas empresas de tecnologia, muitas delas eram scale-ups, né, que estavam pós-Series A, Series B, tipo, né, que é aquela coisa louca de crescer, a propaganda também sobre trabalhar nessas empresas era muito diferente. Então, o que apareceu no employment branding assim, na empresa? Tem mesa de ping-pong, tem pub com cerveja, tem gente jogando videogame, tem aquela coisa toda. Então, inevitavelmente, as pessoas elas já vêm com uma expectativa de que, pô, né, isso aqui é uma coisa, é um ambiente diferente, principalmente quem vem de mercados mais tradicionais. E aí, uma coisa que eu não tô botando a culpa da empresa, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas a questão, uma coisa que foi um ponto que eu negligenciei por muito tempo e demorei a entender qual que era o melhor caminho para resolver, tá? Mas esse exemplo foi um ponto que me fez sofrer muito em construção de times, porque por mais que eu deixava claro que no meu time a galera fazia 100 atividades por dia quando era SDR, em vendas tinha que fazer tantas atividades, a gente tinha, né, um critério claro de trabalho, que a gente olhava para a meta diária, para a meta semanal, para a meta mensal, as pessoas simplesmente achavam que era zoeira. Cara, eu te juro. E onde que isso era um problema?
que era, por exemplo, que essas metas de esforço que estavam correlacionadas com o resultado final que vocês estavam alcançando não faziam sentido ou, tipo, era zoeira, assim, eles não davam importância para elas, é isso? Achava que eu não tava falando a verdade, que não era, que o modelo de trabalho não seria de fato aquele, né? Porque a propaganda da empresa é um negócio super legal. Como que o cara tá me falando de coisas tão específicas que a gente vai ser olhado, então eu tenho que cumprir meta por dia de atividade? Porra, o cara não acredita, meu. Aí, beleza. Entendeu? E aí começava a trabalhar, e aí o que acontecia? Né, o cara entrava na operação, via que era um negócio de louco, assim, né, de muitas ligações, altíssima intensidade de trabalho, volume e tal. E, e aí ele simplesmente tinha uma frustração gigante, né? Aconteciam casos como esse, como aconteciam também casos do seguinte: você tá lá, vamos por assim, uma segunda-feira, que você tem tudo acumulado, todos aqueles leads do final de semana, né? Todos parados e mais os novos leads vindo de segunda-feira e tal. E aí o cara chegava 8 horas da manhã e ia jogar ping-pong. Com, E aí o que eu ia falar? com, com um funil Pois é. lotado de job para ser contactada. Então, exatamente. Eu entendi, E eu aí, entendi. assim, eu querer. Daí você fala, pô, o cara vai ser chatão de lá e, né, tirar o cara do ping-pong. A questão não é o chatão, né? A questão que se eu me posiciono dessa forma, parece que eu tô indo contra, né, os valores da empresa. E não é esse o objetivo. Entendeu? A forma de resolver isso ao longo do tempo, né, que cara, foi a muitas dores mesmo, né? Foi criar, e isso aconteceu em quase todas as empresas que eu trabalhei, tá? Criar uma subcultura de vendas. Então, o que eu quero dizer com criar uma subcultura de vendas? A partir do momento que você contrata a pessoa, no onboarding, a gente já seta a expectativa do que é o que não é. Porque vendas é diferente, gente. Não tem o que falar. Independente do ticket, né? Vendas é um outro time, aquela coisa. Pô, você não tá vendendo, o negócio fica pesado. Tá vendendo, tá tudo legal. Né? Tem lead com follow em atraso, complicado. Né? E aquela coisa toda, é uma dinâmica diferente. E aí o que a gente começou a fazer depois de um tempo foi criar uma visão de subcultura que não pode, obviamente, distanciar da visão da empresa, mas deixando muito claro o que pode e o que não pode. Tipo assim, ó, você entrou, beleza, parabéns, né? Agora vamos lá, você tá no onboarding, vamos começar a falar aqui como funciona a nossa área. Vamos pegar o valor tal sobre como a empresa valoriza, né, coisas, momentos de descontração e assim por diante. Cara, super alinhados, que é importante ter um momento de descontração e tudo, aquilo. Porém, em horários críticos como esses, é importante que você tenha isso, aquilo, blá, 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 que a gente também tenha senso de time para isso, para aquilo. Então, assim, é muito falando assim, no detalhe o que é, o que não é, para não tornar a interpretação dos valores permissivos, entendeu? Assim, para cada um. E esse foi um aprendizado que, cara, a gente sofreu muito em várias empresas e isso foi a melhor forma de resolver ao longo do tempo. Cara, isso daí que você trouxe, e essa ideia de subcultura eu nunca parei para pensar sobre isso, mas é como se fosse uma releitura da cultura organizacional para adaptar às necessidades de uma operação comercial, né? Exatamente. Então, assim, é bem isso que você falou, né? Se tem lá, o funil ele tá sobrecarregado de oportunidades que precisam ser contactadas. Chega segunda-feira de manhã, né, que lotou o funil de oportunidades que precisam ser contactadas, e aí o profissional ele chega 8 da manhã, sei lá, e não vai dar vazão ao funil, isso já vai contra o resultado final. E cultura organizacional também é um assunto meio ambíguo. Existe também um entendimento de que muitas vezes a cultura organizacional é tipo, sei lá, a mesa de ping-pong, ou é a piscina de bolinhas, ou é não sei o que lá. E no final das contas, o que é? É a forma como as pessoas interagem e trabalham juntas para resolver problemas, né? É o dia a dia. Por isso que é muito difícil de você entender, né? Mas existe realmente toda uma preconcepção assim do mercado, né? De que acho que ainda mais a gente mesmo aqui no Agenda passou muito por isso, por candidatos que chegavam até nós e a gente falava, por que você quer trabalhar numa startup? O candidato falava, porque é startup é mó legal. Eu ouvi falar que startup é mó legal, então eu quero trabalhar com vocês, porque vocês devem ter tempo livre, vocês devem tratar, tipo, a gente deve dar risada o dia inteiro e tal. E na prática, não é bem isso. Então, de fato, no processo seletivo, precisa haver esse alinhamento de expectativas e falar, beleza, isso é o que você vê no mercado, mas aqui no Agenda é assim, sabe? E lógico, a gente Está relacionado a perfil, né, Julião?
Desculpa até te interromper, mas isso está relacionado a perfil. Por exemplo, na semana que tem feriado, a gente tem o nosso alinhamento do time comercial na segunda, e aí a gente fala, puta que pariu, tem feriado. Aí as outras áreas estão, pô, tem feriado, entendeu? Tipo, olha a diferença de cultura dentro de uma mesma empresa, né? Até essa semana que tem feriado em São Paulo, e o comercial vai trabalhar no feriado, vai ganhar 100% e tal na CLT, mas, tipo, ninguém tá, pô, tipo, chateado por trabalhar no feriado, porque a gente tem um resultado para ser entregue. Então isso acho que fala um pouquinho sobre o perfil de contratação, né? É saber organizar, escolher com o perfil certo. Até a gente teve alguns desafios nisso aqui, né, Júlio, de encaixar o time que tem um perfil, uma conversão simultânea ali e linear, né? Então, Cara, muito agora tu legal. imagina o seguinte, né? Se você não faz esse alinhamento, esse exemplo que você deu, aí tá estampado ali em todos os lugares da empresa escrito assim, a gente leva a vida com leveza. Valor da empresa. Você tá entendendo? Assim, não tô E falando que tá certo ou errado, só que 70% da meta, faltando 10 dias para acabar o mês, né? Que leveza, cara. aí o cara começa a se perguntar, ele não tá errado, né? O vendedor, ele fala assim, pô, a gente leva a vida com o valor da empresa. Eu tô aqui trabalhando no feriado. O cara tá lá trabalhando de não sei da onde, né? Com as pernas no sol lá na praia, né? Como Aham. assim, né? Então, é por isso que é importante ter essa visão de subcultura de vendas logo na entrada. Sim. Queria até complementar a pergunta de cultura, porque você comentou, acho que uma ou duas vezes, sobre layoff, né? E em alguns momentos o layoff é necessário, não tem o que ser feito. E aí você, como gestor, quando aconteceu um layoff, por exemplo, 30% da empresa sendo mandada embora, como que você trabalha essa subcultura com o time de quem ficou? Isso é uma coisa que eu fiquei bem curioso quando você falou assim, tipo, como pegar a galera que ficou e falar, vai, pessoal, vamos criar um novo passo a partir daí. Cara, essa é uma pergunta dificílima, tá? Mas como eu já passei por alguns layoffs, eu já tendo a usar uma receita de bolo que foi o que, vamos dizer assim, menos efeitos colaterais tiveram, tá? Então, a primeira coisa que eu aprendi sobre layoff é o seguinte, é óbvio, tá? Vamos pegar casos de empresas gigantescas, mas a primeira questão a gente nunca pode fazer uma tempestade num copo d'água. Então, vamos supor assim, às vezes você tá fazendo um layoff, mas as pessoas nem sabem que aquilo é um layoff. Mas aí você vai lá e chama todo mundo para um lugar para comunicar que a empresa tá fazendo um layoff, que não sei o que, blá, blá, blá. Às vezes é melhor você ir fazendo por partes do que você centralizar tudo num dia só. Se o volume não for gigantesco, obviamente, tá? Tem um plano, né, de desligamento ao longo do tempo. Em vendas, você vai sofrer muito menos com isso se você já tiver uma cultura de desligamento de tempos em tempos, né? Então, se você é aquela empresa que nunca demitiu ninguém em vendas, o que é estranho até, né? Mas se tiver isso acontecendo, as pessoas vão se ligar mais. Agora, se você já desliga com uma certa frequência, dá para sair tranquilo, tá? Agora, assumindo, né, nos momentos que você realmente tem que comunicar um layoff, porque às vezes foi um desligamento grande da empresa como um todo, e aí você precisa dar uma comunicação interna. Então, os aprendizados que a gente teve aqui sobre isso também não fazer um hyper big deal sobre isso. Então, por exemplo, os primeiros, o CEO se pronunciava e falava com todo mundo, barará, barará, então ficava realmente um negócio, cara, as pessoas iam postando no LinkedIn e tal. E depois a gente fez um outro teste que era só com os líderes de cada área comunicando seus times, que foi muito mais leve. E na comunicação direto para o time, a mensagem que a gente sempre passava não era estamos fazendo layoff, estamos escolhendo quem tem que ficar, quem merece ficar, quem são as pessoas que realmente fazem parte daqui, que entregam e que estão evoluindo. Então não era tiramos um time, selecionamos as pessoas. Isso tinha uma mudança Um drive no bastante número sempre, né? considerável. Exatamente. E mexia muito com a galera, muito com a moral. Tanto que uma coisa muito comum dos layoffs que eu fiz, assim, inexplicavelmente, tá? Era, tipo, eu achava que ia sofrer com queda de receita, mesmo já estando num limite de potencial de receita, de produtividade muito alto, e a galera vender mais com menos. Tipo assim, suprir o resultado das pessoas que saíam. Olha só, eu acho que essa mudança também de enquadramento, né, da mensagem, que é estamos desligando para estamos escolhendo quem fica, né? Eu acho que dá mais moral para a equipe que fica, né? Total. Eu acho que Total. dá mais É moral para a completamente equipe diferente. que fica. Lógico, eu acho que também precisa, na medida do possível, ser um desligamento humanizado, assim, né? Tipo, precisa ter um nível, precisa ter empatia, né, com a pessoa que tá saindo, né? Eu acho que para qualquer gestor, né, se você tem um nível de conexão com o colaborador, com o funcionário, né, se você conhece ele num nível
pessoal, cara, se você é um ser humano normal, você vai ter empatia por ele, sabe? Tipo, dificilmente você vai ser alguém que é totalmente desligado. É muito difícil, né? Mas esses momentos assim de layoff, de desligamento em massa, eles são. E o mercado passou, né? E assim, passou desde 2021, 22, perdão, 22, né? Acho que final de 2022, se eu não me engano, né? Principalmente empresas de tecnologia. E agora tenho visto algumas empresas voltarem a ter desligamento, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Então, o Brex, recentemente, que é aquela fintech, né, esse founder da Pagar.me aqui no Brasil, que acho que foi anunciado esses dias, e algumas outras, né? Twitch, Amazon, A etc. Google Brasil agora teve um layoff Google grande também, né? Brasil, exato. Ah, Cara, bem legal essa sua perspectiva, achei bem massa, já anotei aqui no meu caderninho de notas. Mas agora eu queria perguntar, Okino, sobre feedback. Se você já recebeu algum feedback e qual que foi, lógico, eu acho que eu tenho certeza que sim, mas assim, qual que foi o feedback mais valioso que você recebeu que ajudou a transformar a sua visão sobre Inside Sales, a forma como você aborda estratégia e estruturação de operações comerciais de vendas internas? pô, eu tive muitos feedbacks que marcaram assim, minha vida, né? E eu vejo o feedback como uma coisa boa, assim, né? Que é um presente que você recebe de alguém que se preparou para falar com você sobre como que Uhum. você pode ser melhor ou como que você pode alcançar e potencializar os seus resultados, né? O feedback, vou falar sobre algumas perspectivas diferentes, tá? Mas falando de carreira, quando eu comecei a trabalhar, um feedback que eu recebi que foi feedback foi quase barra mentoria ali, né? Mas foi um ponto muito marcante para mim, foi que para ser um grande profissional eu tinha que focar muito em 3 questões específicas, que era estudo, networking e experiência prática. Eu levei isso para minha vida toda. Então, agora eu tô com 35 anos, eu tinha na época 18, quando eu comecei a trabalhar com vendas, e eu já tinha uma ambição, né, de querer chegar a um cargo de direção comercial e tal, e eu fui de cabeça nesses 3 pontos que eu fui orientado, que eu recebi esse feedback sobre como evoluir profissionalmente. E, cara, isso mudou bastante minha vida, tá? Então, assim, algumas movimentações que eu fiz na minha vida profissional, por exemplo, envolveram abrir mão de salário, envolveram abrir mão de conforto, de posição, para eu ter experiência, né, de ter uma nova função ou uma nova experiência que eu queria ter, que me levasse próximo de onde eu queria. E eu vejo que isso acaba sendo um problema muito grande para várias pessoas que falam assim, pô, eu fiz um MBA aqui de liderança e gestão, e agora o que eu faço? Eu tô esperando o mercado me dar uma oportunidade. Meu filho, assim, não vai acontecer isso, muito pouco provavelmente, né? Se você quiser realmente estar nessa posição, você tem que ir atrás. E se você achou uma oportunidade, mesmo que você tenha que ganhar menos, às vezes é um passo importante que você vai ter que dar na sua carreira, né? Para você ter experiência e depois de ter experiência com o networking junto, né? Você consegue oportunidades melhores, assim por diante. Então isso foi uma coisa que eu levei um feedback para a vida. Falando especificamente de operações de inside, o que foi uma coisa que não só insights, acho que vendas, de uma maneira Uhum. geral, é que esse foi um feedback duro, eu traduzi-lo de uma forma melhor, mas que eu até faço uma menção aqui no livro que eu escrevi, que eu levei para a vida, que é o seguinte: gestão se faz com número, ponto. Resultado se faz com pessoas, ponto. Cara, foi um feedback também incrível, porque deixa muito claro como que um gestor de vendas, independente de qual posição você esteja, quais são suas prioridades e como que você deve trabalhar no seu dia a dia. Então, assim, se você faz qualquer tipo de coisa na sua operação que você não mede, você não gerencia. Fato. Tá? Assim, não precisa medir a nível de métricas hard, ultra, tá? Mas assim, pô, quantas vezes a pessoa foi aqui, foi visitar o cliente, quanto que ela foi para cá? É número, né? Se você não tem uma visão dos números, você não tá fazendo gestão, né, de absolutamente nada. Agora, fazer gestão não significa que você vai levar as pessoas para se engajarem e darem aquele extra mais, trabalhar no feriado, é, e se desenvolverem mais no seu time. Não significa. Se tu chegar ali na pessoa e falar assim, cara, você tem que. Você já fez suas atividades hoje, você tem que fazer X atividades por dia, só ficar só nessa, a
galera hispana, que também você tá fazendo gestão, só que você não tá fazendo, você não tá engajando as pessoas. E engajar são outras técnicas, né, que tem muito mais a ver com liderança, com desenvolvimento de pessoas, com treinamento, desenvolvimento, que é completamente diferente de fazer gestão. Eu não tô falando que uma pessoa não pode fazer as coisas, claro que pode, mas ela tem que entender que é dado, planejamento, é número, projeção, né? E, cara, fazer o negócio acontecer tem a ver com pegar isso aqui tudo e traduzir em várias ações e iniciativas de engajamento que você vai executar com o time, né, que vão te levar para esse número. Esse foi um aprendizado que na minha cabeça era um pouco obscuro no começo sobre o que era mais ou menos importante, o que era mais ou menos prioritário, e isso me deu muita clareza. Cara, muito legal que você comentou sobre isso daí, né? Então, gestão se faz com dados, resultados se atinge com pessoas, é isso? Se faz com números, de maneira Você geral, faz né? Não precisa ser. com números. E eu concordo plenamente, assim, eu acho que uma pessoa, ela pode ser uma ótima gestora, só que um péssimo líder, e pode ser Total. também um ótimo líder e um péssimo gestor. O importante é encontrar esse equilíbrio, assim, né? Como que você desenvolve essas duas frentes, né? E o líder é aquela pessoa que normalmente é enxergada como um líder nato, né? Ela já é uma referência para a equipe. Ela é capaz de engajar, de motivar os profissionais. Ela é capaz de traduzir o que o lado gestor dela criou de processos, planejamento e estratégia para a pessoa em si. Como que ela conecta, né? E aí o líder também ele é capaz de pegar tudo isso e conectar com os objetivos pessoais de cada indivíduo da sua equipe, né? E são skills completamente diferentes e super necessários para se formar um profissional de gestão de vendas pleno, assim, proficiente, né? Foi bem rica essa conversa, foi bem rico essa primeira etapa da nossa conversa. Agora a gente vai conhecer o Okino, o dia a dia, quem que é ele, o que que tá por trás do que a gente falou até então. A gente vai para a sessão fora do forecast. E você é um cara bem que você, com todo bom humor, sabe brincar ali, mas você é um cara bem positivo, né, cara? Então, por exemplo, eu tive o meu primeiro contato com você hoje, vejo o Okino como um líder, um cara que entende muito, que sabe muito do que ele tá falando. Então, meio que você é o líder, a referência de vendas que vem na minha cabeça. Mas eu queria dar um passo atrás, cara, porque, tipo, não tem faculdade de venda, né? Não tem ninguém faz uma vendologia ali e vira vendedor, né? Da onde saiu aquilo? Você tinha uma pretensão de fazer outra coisa, cara? Como que você virou vendedor para depois virar gestor e referência em vendas? Legal, interessante essa pergunta, assim. Eu caí de vendas de paraquedas, né? Assim, pra falar a verdade, né? Quando eu entrei, eu Mais sou um, né? formado... É, mais um. Eu estudava na época relações públicas, né? Nunca trabalhei com assessoria de imprensa, nada do tipo. E quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu ainda sofri bastante preconceito da galera, né? Porque a galera falou, porra, o cara tá fazendo faculdade de comunicação pra trabalhar com vendas, né? Tal. E no começo, eu tive bastante dificuldade, assim, com os desafios que apareceram no meio do caminho. Por exemplo, uma coisa do meu perfil, eu não sou aquele perfil de pessoa extremamente comunicativo, sabe? Aquele cara que parece que nasceu com o dom, que era a definição do vendedor bom no passado, né? O cara nasceu com vendedor, nasceu com o Bom de perfil lábia, né? nato, bom de lábio. Mas tem uns caras assim, a verdade é que tem. Tem um monte de gente que é assim, e, meu, o cara parece ter um rapport natural, uma empatia natural por todo mundo e se conecta de um jeito que você fala, caramba. E eu ficava olhando e falando, meu, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Porque não é muito do meu perfil. E aí eu lembro que eu fui perguntar para um gestor meu, não era nem um gestor direto, mas era um dos gestores da área, e eu perguntei para ele assim o que eu precisava fazer para aprender, né? Isso eu tinha 18 anos também, na época ele tinha 18 anos, ele virou e falou para mim assim, o meu gestor, cara, isso aqui são 35 anos de quilômetros rodados. Eu falei pra vocês que eu tenho 35 anos, né? Então, assim, cara, eu com 18 anos, eu pensei o seguinte, meu, se eu demorar 35 anos pra aprender alguma coisa, eu tô ferrado. Eu já sou de uma geração que é um pouco mais impaciente. E isso, num primeiro momento, me desmotivou muito, né? Eu quase desisti de continuar vendendo. Acabei ficando porque a comissão era boa, né, no começo. Mas o que me gerou... porque no final acaba vendendo ali tudo. Mas o que me gerou muito tesão em continuar trabalhando com vendas e se aprofundar cada vez mais todos os assuntos relacionados a vendas, foi justamente o desejo de mudar completamente essa perspectiva que esse cara me colocou. Eu comecei a perceber que vendas é uma profissão que ela é muito legal, né? Por exemplo, todo mundo pode vender. Você não precisa nascer rico, né? Você pode vir de qualquer condição social, quer que seja, e
cara vende, ele tem um impacto muito positivo na vida dele, na família dele, assim por diante. E existe método, existe um passo a passo, existe processo, existe não é uma bola de cristal, mas, pô, existe um caminho todo, né, que não é necessariamente uma faculdade, porque a gente não está falando de formação acadêmica, né, a gente está falando de várias técnicas de desenvolvimento humano, de linguística, de uma série de questões, que se você começa, né, a criar uma jornada sobre isso, cara, as pessoas têm um resultado muito grande. Isso foi motivando. Assim, cara, eu tô desafiado por isso, né? O que antes era para mim uma grande desmotivação, agora me virou um grande desafio, que eu quero provar o contrário. Então eu fui muito motivado a provar o contrário, né? Pô, 2008, 2009, e os vendedores estavam lá fazendo sei lá o que, eu tava fazendo o cálculo do meu funil de vendas. Ninguém, até hoje, né, a galera não faz isso direito, mas tava lá montando para ter um plano de quantas empresas precisava visitar, quantas que eu precisava falar para conseguir fechar uma venda aqui, aqui, aqui. Inclusive, né, a minha primeira experiência com escala mesmo, né, foi na Conta Azul. Eu trabalhava com vendas enterprise antes. Eu fui para lá porque eu entendi que uma das grandes oportunidades que eu tinha era de provar para mim mesmo que era possível fazer isso em escala. Então, esse desafio que me motivou muito, assim, sabe, para isso. E é o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto, de conseguir, não só por vendas, mas assim, falando de negócio de uma maneira geral, é conseguir ter um caminho e desenvolver um passo a passo, um racional para todas aquelas coisas que aparentemente não tem muita explicação, sabe? É legal pensar que talvez até mais do que o CRM, né? O RP ele tem, acho que mais uma barreira de complexologia, né? Todo mundo pensa em um RP, você pensa em ficar um ano implantando um RP, né? Todas as empresas que a gente conversa, o cara fala, puta, cara, acabei a implantação do RP agora, fiquei um ano e meio implantando, né? E aí a ideia de escalar o Conta Azul, por exemplo, que é um RP, vem contra a maré, né? Sim, é bastante desafiador. É tipo, é um B2B, né, que é SMB, e é um ticket médio baixo, então, é uma loucura. Mas foi animal, e assim, ver a galera crescendo, se desenvolvendo, e hoje a galera toda, né, pô, todo mundo que era meu liderado direto, hoje é diretor ou é founder de alguma empresa, né, que ou virou founder, ou trouxe, tem empresas bem-sucedidas aí que fizeram seed, ou fizeram captação Series A, que montaram a própria empresa, ou estão em algum cargo de direção dentro das empresas, então eu acho isso muito animal. E a galera de vendas também, ganhando dinheiro se desenvolvendo, isso é muito foda. Animal, animal aqui. Cara, é legal pensar, por exemplo, na teoria, né? 6 da tarde é o horário que a gente vai começando a desligar, né? Às vezes não desliga às 6, desliga às 7, às 8, se tiver muita coisa pra fazer. Mas o Okina, na hora que acabou o último invite do dia ali, cara, o que que você faz, Okina? Você faz academia, cara? Você joga videogame? Qual que é a curiosidade, cara? Isso eu acho que a gente parte de um pressuposto que aqui começa muita coisa, sabe? Depois dessa virada de chave, assim, de entender, cara, na hora que acabou, sair do último invite do dia ali, cara, o Okino faz? Cara, a minha rotina ela é muito pesada, pelo menos hoje ela é muito pesada, em vários aspectos. Eu tenho, além do meu trabalho em si, eu tenho 3 filhas, né? 3 filhas pequenas. Uma Hum. filha de 6 anos, uma filha de 4 anos e uma filha de 1 ano. Não dá pra falar que foi de acidente, né? Porque 3 vezes o cara não tem. Então, eu sou um cara muito família e muito essencialista, assim. Eu gosto de coisas, focar no básico, no essencial. E pra mim, por exemplo, o segundo turno é sempre com minhas filhas. Sair parir Legal. o trabalho, eu foco 100% nas minhas filhas, por mais que sejam às vezes 2 horas ou 3 horas por dia, que é o tempo que eu consigo dar de qualidade com elas, que é a janta, aquela coisa básica assim, eu foco nelas. Depois que eu termino uma rotina com minhas filhas, aí eu vou pra academia. Confesso que eu tô parado há um mês aí, tá sendo ao mesmo tempo então bem difícil de voltar, mas eu geralmente vou pra academia todo dia. E minha Legal. rotina começa das 8 até às 6 da tarde. E uma coisa que facilita muito a minha vida, não perder tempo em nenhum aspecto, é morar fora de São Paulo. Isso definitivamente, para mim, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, de sair daqui, não perder tempo com besteira, com trânsito, com coisas inúteis assim. E eu moro hoje em Joinville, Santa Catarina, que, cara, se eu precisar resolver qualquer pepino na cidade inteira, eu levo 10 minutos, entendeu? Eu tinha até anotado isso pra perguntar, que você comentou quando a gente tava em off antes de gravar, né? Que você falou, hoje eu tô em São Paulo aqui e tal, daí eu fiquei curioso para saber onde que você tava. A maioria das gravações do podcast aqui, a gente tá falando com pessoas com referências, né, cara? Com gente que sabe o que tá falando, que tem um controle muito legal ali do assunto e do que domina. Mas é meio que tendência, né? Por exemplo, você começar ali de baixo, virar gestor, ter resultado como gestor, transicionar e empreender, cara.
Mas e a virada de chave ali pra você? Porque você é um cara que tem muita bagagem, tem networking, tem LinkedIn. Por que não um grande diretor, cara? Por que empreender? Eu tô na minha segunda empresa, né? Eu conheço alguns empreendedores que já estão na quinta, sexta, aquela coisa toda. Mas eu tô na minha segunda. E a minha primeira empresa, pra mim, foi um trauma muito grande, tá? Sinceramente. Eu abri ela quando eu tava com Que legal. 21 anos, assim. E era um e-commerce na época. E eu lembro que eu fiquei 2 anos e meio, assim, focado no negócio. Quando eu saí muito quebrado, né? Eu não tinha muita coisa na época, tipo, eu tinha um carro e uma moto. Que foi o que eu investi no negócio e saí devendo a 4 carros e 4 motos, assim. Né? Então, eu não conhecia, por, por exemplo, ninguém naquela época, com 21 anos, eu olhava pro lado, assim, né, a galera da faculdade, eu não conhecia ninguém que devia, tipo, 350 mil reais. Eu falei assim, só eu, cara, tô fudido. Foi barra pesada. Eu cheguei na época eu morava de aluguel, eu cheguei a receber cartinha de despejo, pô, foi barra pesada. Então eu peguei um trauma muito grande, demorei muito a querer empreender de novo, sabe? Mas eu tinha um desejo, né? Inclusive, eu fui trabalhar em startups porque eu sentia que eu poderia trabalhar como intraempreendedor, né? E, de fato, startup te dá mais essa abertura, né? Por isso que eu fui por esse caminho. E eu empreendi de novo agora, né? Também é sempre um risco empreender, não importa o que aconteça, mas de uma forma muito mais madura, né? Assim, o que eu quero dizer com madura? Pensando, né, não sei se vocês já ouviram falar de Ikigai, foi uma coisa que até aprendi com minha atual sócia, né, depois de muito discutir. São coisas que conectam várias coisas na minha vida, que eu faço hoje o que eu gosto de fazer, eu faço hoje o que eu sou bom em fazer, eu faço o que eu sou pago para fazer, né, e eu faria isso de graça, né, como eu faço várias coisas de pro bono, assim, de trabalho, e para mim, nunca fazer o que eu faço hoje, nunca é trabalhar, sabe? Eu obviamente fico cansado, mas eu não sinto nenhum problema, nenhum arrependimento fazendo o que eu faço. Diferente de quando eu estava em algumas empresas, que aí, obviamente, né, você tem que seguir uma linha específica, às vezes de raciocínio, às vezes você tem que concordar com uma ideia geral de um outro grupo, coisa do tipo. Então, enfim, o caminho me levou para cá e eu me sinto muito mais equilibrado, mesmo trabalhando muito mais, né, porque esse caminho de empreender não é tão bonito quanto parece, ele ferra bastante até, mas eu sigo mais a minha paixão e o que eu sinto que eu nasci para fazer. Então, para mim é muito mais O Júlio, gratificante. Que o massa, cara. Júlio ele entende bastante de Ikigai, né, Julião? Não, pois é, você falou de Ikigai, cara, são filosofias, dogmas, né? Ikigai, Wabi-Sabi, e agora me fugiu o último aqui, e Kaizen, que eu tenho aqui É, na minha parede aqui também. pô, que E legal. eu acho que a história que você contou me veio na hora, assim, em mente, um ditado que diz o seguinte: vendedor bom é vendedor endividado. Eu acho que a maior dívida que você tinha para. Ou Mas pior que seja, é, acho que é mesmo. vendedor bom é vendedor endividado. E, assim, a Puta. dívida que você entrou, que você saiu do empreendedorismo e voltou para o mercado, eu acho que isso fez você decolar, né? O pior é que fez, eu achei que minha carreira, na época eu falei assim, minha carreira acabou, né? Porra, larguei minha carreira nas empresas, multinacional, vim aqui empreender e fali. Nunca mais, ninguém vai querer me contratar. Pensava isso. Mas foi o contrário. Foi o contrário. A Ao galera viu contrário. com bons olhos e falaram, o cara empreendeu com essa idade e tal, vem trabalhar aqui. Foi que eu entrei na Caordic, que era um negócio de varejo online também. Uhum. Puta, ali foi um absurdo, assim, enquanto eu deslanchei minha carreira, sabe? Que massa. Tinha dívida pra pagar, né? É muito difícil, né, cara? Quando vira o dia 30, recorde histórico, melhor resultado do mês. Puta, beleza, cara, vem de dia 1-0. É, E, exatamente. e para ter a inteligência emocional ali para voltar, né? Tem um gestor que eu tive, né? O Vini Amâncio na Hamper. A gente ia pouco pro escritório, né? Porque eu comecei a trabalhar na Hamper ali na pandemia, né? No momento que era 100% remoto. Mas o Vini, ele escrevia, nas poucas vezes que a gente foi pro escritório durante os 2 anos de Hamper ali, ele escrevia na lousa assim, energia. Ele escrevia a palavra energia, que ele falava que vendas é energia. Eu tive o privilégio de trabalhar em empresas com subculturas definidas, né? Voltando lá no ponto da subcultura que a gente falou no comecinho, né? Então, tipo, legal, tinha o pimbolim depois do almoço, sabe? Mas a gente tem a demo das duas, tipo, era a linha do... Uma coisa que eu até lembrei agora era, vamos no rodízio japonês hoje? Eu falava, não que eu tenho demo as duas, cara. Se eu for no rodízio, eu não vou conseguir fazer damas duas, vou ficar muito cheio. Então, tipo, era esse nível de subcultura. Isso fala sobre energia e foco, né, cara? Eu acho que você pode até dar. Eu queria nem tanto pegar a experiência mais do seu momento como gestor, que eu acho que é o maior tempo da sua carreira, mas como vendedor.
eu como vendedor aqui na Gender também interessa mais nessa ótica, assim, de cara, dia 30 quebrei, bati meta, virou o quê? Zero. Cara, quais são, acho que não tem resposta, né? Não tem receita de bolo disso, né? Mas o Okino faz quando vira o mês e começa no dia 1, cara? Como virar aquela chave e restartar? Cara, o que eu sempre fiz, assim, enquanto vendedor, e é legal isso daí, porque, por exemplo, tem gente pra quem conhece minha sócia, né, Camille, ela é bem oposto, né, a minha. Ela tem no sentido, ela é super comunicadora, ela é aquela vendedora talentosa que nasceu, parece que nasceu vendedora, né? Óbvio que ela estuda pra caramba pra isso. Mas ela é extremamente talentosa no comercial, e aí nós somos pessoas diferentes vendendo, né? Eu, num contexto que você falou, a primeira coisa que eu faço é deixa eu fazer meu plano para ver o que eu preciso fazer. Quantas contas eu preciso prospectar, quantos negócios eu preciso abrir, quantas que eu tenho que ter aqui mais ou menos mais profundo do funil até tal data para eu poder fechar isso aqui. Vale a pena? Dá? Não dá? Será que eu tenho que trabalhar meu mix? Será que eu tenho que trabalhar o ticket? Será que eu tenho que mudar meu target? Então, eu gasto um bom tempo pensando o que eu vou fazer antes de começar a executar. Tá? A Camille já é uma vendedora, cara, extremamente bota na frente dela, cara, só vai, só vai. Então, o que eu vejo de diferença? Não tem melhor e nem pior, tá? Eu vejo que fazer um planejamento pode te ajudar muito a ter consistência. Então, eu nunca fui aquele vendedor que fazia necessariamente 200% da meta, sabe? O cara trouxe o deal que a empresa falou, caramba, que foi o deal da vida. Mas eu sempre bati a meta. Sempre ficava ali. Porque eu ia seguir no plano, cara. Então, se você não quer contar com o seu talento, só o seu talento, se você... Não, né, no meu caso, eu falo, pô, eu prefiro não ficar contando o seu talento, eu vou com a técnica, que é saber que existe uma matemática por trás aqui, que é o que eu já faço. Se eu melhorar um pouquinho, me desenvolver um pouco mais aqui, posso melhorar até alguns lugares, né, mas fazendo isso aqui, eu meio que garanto meu resultado. É legal ouvir esses relatos, porque a gente tá falando com você, que é um cara mais pragmático, né? Mais focado nos números. A gente olha até o time do Agendor aqui, né? Tem dos vendedores, né? Vou usar eu e o Guilherme, por exemplo, Paranhos, que tá aqui. Provavelmente ele vai ouvir o podcast em algum momento. O Gui, ele é nessa pegada Júlio e Okino, né? Ele é o cara, pô, tem um número X de demos, cara. Eu vou ter uns 10 minutos ali, naqueles 10 minutos eu vou tomar uma água e vou voltar. E ele reenergiza. E talvez eu tenha um perfil mais parecido com o da Camille, né? Aquela linha do a gente brinca, eu acho que eu até comentei em outro episódio, agora eu não lembro, que quando eu tava no escritório, a galera cronometrava para ver em quantos segundos o cliente ia dar a primeira risada na call. Então, tipo assim, quanto tempo você ia demorar para começar a construir rapport, né? Então é legal que isso é uma coisa que a gente vem com viés, né? E principalmente quem não tem o costume de estudar processos, estudar contratação, né, gestão de time, tem aquela ideia do vendedor da lábia, né? Pô, cara, você fala bem, você chaveca bem, né? A palavra chaveca é o que eu mais uso, o que eu menos faço na minha rotina é chavecar alguém, né, cara? É, é gerar valor no produto ali. E aí você usa rapport, né? Criar conexão. Mas é legal pensar nesse viés, né? Poxa, o vendedor é o vendedor malandro. E não, cara. Eu olho assim, por exemplo, eu tô há quase 10 anos no comercial, 6 em tech. Comecei com 24 anos em tech. Se eu tivesse começado em tech com 18, cara, eu tinha enxergado muita gente no meio do caminho que perguntou, puta, cara, eu não sei o que fazer da vida, e tinha falado, cara, eu acho que você pode ser vendedor. E na época eu não pensei nisso, cara. Eu pensei, eu falei, não, cara, esse cara ele nem fala direito como que ele vai ser vendedor, não tem como. Mas é legal enxergar esse perfil, né? Então, pra quem tá vendo aqui, né, cara, se você não tem o perfil, cara, dá pra você também. Tem muito vendedor que não tem o perfil, né? O que que é o perfil, né? Que se você não fala tão bem, se você não é tão comunicativo, também cabe pra você, né, o que Vale, vale. E tem técnica, né? Você pode não ser assim, perfeito, né, na questão ali do rapport e tal. Pra você comparar o meu rapport com o da Camille, dela é absurdo. É absurdo. Eu poderia ficar contando duas histórias absurdas que eu já vi dela fazer um rapport que eu jamais conseguiria fazer. Mas, Eu lembro a cara, primeira você sabe. palestra que eu vi dela foi naquela do Bounds que a gente patrocinou, Júlio, em 2019. Eu não lembro como que era o nome do evento. Acho que era Summer, eu não lembro o nome da MVP palestra Summit. que o Agendor foi até patrocinador e eu nunca tinha visto, fazia nem um ano que eu tava morando em São Paulo, e aí ela palestrou lá, né, cara? E ela chegou e dominou, né, cara? Tinha 300, 400 pessoas ali e ela tomou conta ali das 400 pessoas, né? Legal ver isso. É inspiração, assim, pra quem tem mais esse perfil. Até uma pergunta sobre inspiração, né? Você falou da Camille citando características dela, né, cara? Acho que aspiracionais ali da Camille, né? Falando de coisas boas, positivas. Mas é muito comum aqui a gente ficar falando sobre, pô, cara, esse livro é uma referência, essa pessoa é uma referência. Mas e a referência fora do comercial? Que tipo, você olha e fala, caralho, essa mulher é muito da hora, esse cara é muito foda. Quem que são
as inspirações fora dos livros corporativos pra você, Kino? Olha, cara, eu vou falar pra você assim que eu não tenho um guru, Não né? precisa Assim, nem ser, eu não não, precisa nem ser famoso, cara. Pode ser, tipo, do esporte, pode ser da comunicação, tipo, alguém que você olha e fala, caralho, esse cara eu me inspiro nele, sabe? eu tenho pra mim, pelo menos, assim, né, que quem faz coisas, quem tem muito sucesso, na minha concepção de sucesso, né, quem tem muito sucesso são pessoas que eu admiro de uma maneira geral, são pessoas que conseguem multiplicar alguma coisa que faz bem para os outros. Eu não sou religioso especificamente em nada, mas eu tenho muito pra mim que, cara, quando você consegue fazer alguma coisa bem em escala, isso volta pra você em dobro, ou em triplo, ou até o que seja. Então eu gosto de prestar muito atenção em pessoas que eu vejo tendo sucesso para ver como que ela está impactando na vida das outras pessoas. Né? Por mais que, óbvio, tem uma estratégia de crescimento, tem uma estratégia de monte de coisa, de produto, solução, o que quer que seja, eu entendo que o resultado final ele tem que ser sempre muito positivo, tem que gerar impacto. Eu gosto muito de ouvir sempre diversos empreendedores brasileiros, estrangeiros, que falam sobre como eles estão enxergando mudar o mundo e como eles querem gerar impacto com aquelas determinadas soluções. Mas eu não tenho assim uma única referência fixa, uma coisa que eu tento levar para a vida, porque acho que, não sei se já aconteceu com vocês, mas já poderia ter acontecido comigo em alguns casos, já vi muita gente se ferrar por isso, é deixar o ego e a vaidade tomar conta ali do nosso dia a dia, da nossa vida, né? E eu tenho para mim que não importa o quanto que você se desenvolveu, atingiu, sabedoria, quando a gente fala de ter sabedoria, significa ter sabedoria envolve você sempre, você nunca entender que você é melhor do que alguém, né? E você ouvir todo mundo, e se você consegue ouvir bem, fazendo sua escutativa, né, você consegue aprender com todo mundo. Então, acho que esse é um ponto que eu trago e, para mim, todo mundo que alguém faz, que me contribui de alguma forma, com alguma coisa diferente, que uma perspectiva, eu já tenho uma admiração, sabe? Eu lembrei de uma coisa agora na hora que você falou sobre compartilhar conhecimento, né? Você não só ser bom individualmente, mas compartilhar conhecimento. Eu assisto muito NBA, né, cara? Eu sou muito fã de basquete. E o Curry, né, ele é conhecido como um dos maiores armadores da história da NBA, o melhor chutador de três da história da NBA, né? E todo ano ele faz um camp, né, cara? Uma rotina de treinos de uma semana e ele chama jovens, né? Os rookies ali, a galera do primeiro ano e esse ano ele chamou o Trae Young, né, cara? O Trae Young é um armador do Atlanta Hawks, que ele é meio que joga no mesmo estilo que o Curry. E aí, tipo, na teoria é um concorrente direto, eles são da mesma conferência na NBA, né? E aí perguntaram pro Curry, né? Um dos maiores jogadores da história, né? Top 5 ali da história da NBA. Por que, né, que ele chama o Trae Young pra treinar, né? Daí ele olhou e falou, cara, seria muito triste eu ver. Ele tem quase 30, quase 40 anos, o Trae Young tem 23, 24. Seria muito triste eu ver o Trae Young acabar a NBA, acabar a carreira dele sem ele ganhar uma NBA. Então, o que que eu puder entregar pra esse menino pra ele ganhar a NBA, nem que seja em cima de mim, eu vou entregar. Então, tipo, eu olhei, olha aqui, tipo, cara, você é o Curry, cara, você já é o maior de uma franquia, um dos maiores de todos os tempos do que você faz, mesmo assim ele tá, tipo, além de ajudando os jovens, ajudando um competidor, né, cara? É bizarro isso, né? É verdade. Mas é legal, é uma boa história, cara. Eu fiquei, na hora que você falou assim, fiquei pensando nisso. Mas acho que indo pro caminho final, né, falando de inspiração, tem uma pergunta que ela sempre, tipo, foge totalmente do assunto, mas eu acho muito legal fazer ela, porque ela surpreende todo mundo, né? E é uma pergunta que ela virou uma playlist no Agenda, né? Eu sempre tô fazendo ela e eu gosto da curiosidade dela, porque ela sempre me surpreende com a resposta. Mas vamos pensar assim que você abriu seu Spotify aqui de manhã, não sei se você usa Deezer, Spotify, qualquer stream aí, cara, e esse Spotify só vai ter uma música o resto da sua vida. Você não pode escolher outra música, cara. Que música que você ia escolher pra você ouvir todo dia? É só essa música, cara. Cara, eu não sei. Não sei mesmo. É essa sensação que eu queria. Não sei. Porque não pode ser uma música que você gosta muito, porque você poderia enjoar dela, né, cara? É, Teria que ser uma música exatamente. que você não vai enjoar, né? Exatamente. Exatamente. Eu não sei se eu consigo escolher uma música pro resto da vida, cara. Eu não consigo pensar na ideia. Cara, vamos deixar a música para você Mas pensar. vamos Quem pensar sabe assim, ó. numa parte 2 aqui eu pergunto ela de novo para você. Tem, tem uma coisa que eu faço muito no Spotify, é colocar música que não é falado, né? Ou que é de um idioma que eu não faço a mínima ideia. Isso pra mim é ótimo, Que porque legal. é verdade, porque assim, eu tenho déficit de atenção, né? Eu faço tratamento e tudo. E aí uma coisa que pra mim ajuda muito a manter o foco, principalmente com barulho, é me fechar com áudio. E aí se a música
eu entendo o que o cara tá falando, eu começo a viajar e eu presto atenção na música. E aí ferrou minha Nossa, concentração. eu também. Então, Hum. talvez, pensando assim, que eu vou continuar trabalhando por um bom tempo ainda, e eu tivesse que escolher uma música, seria uma música que eu não compreendo absolutamente nada. Seria barulho de O Julião, ar-condicionado. Barulho de o Julião ouve uns ar-condicionado, jazz. música clássica, Cara, sei lá. mas isso que você falou faz muito sentido. E tem uma parada que eu faço também às vezes eu saio de casa para trabalhar, para mudar os ares, e eu vou, por exemplo, no Starbucks, e eu tô no Starbucks e eu abro o Spotify e eu coloco uma música que não é música, é um som de cafeteria de fundo. Porque é um som contínuo e ajuda pra caramba na concentração, mas assim, Ajuda, não ajuda? Pois é, pra ajuda. mim também. Eu acho que caminhando para a parte final aqui, né? Acho que a gente gravou bastante conteúdo, acho que tem muito aprendizado e também muita coisa engraçada que sai desse papo aqui. E aí, voltando pra guruzice, né, cara, do Kino como uma referência, né, cara, como um cara que entende muito ali. Recomendo um livro, cara, e também fala um pouquinho sobre como esse livro influenciou no seu crescimento. Aí pode ser um livro profissional, pode ser um livro pessoal, cara. Recomendo alguma coisa que você leu e acho que mudou sua vida e pode mudar a vida de mais gente. Cara, eu sempre leio livro quando é pra estudar, assim. Eu não gosto de ler livro por hobby, sabe? Eu gosto de ler livro pra estudar. Então eu só vou conseguir te recomendar realmente leitura de estudo. É um livro pra mim que me ajudou muito, né? Para quem talvez está nesse processo de estruturação aí de vendas, né? Seja Insight ou qualquer outro modelo. E aí talvez fale assim, eu preciso desenvolver um pouco melhor essa questão analítica, né? Ou uma parte mais racional. O livro que eu li muito que eu gostei foi o Sales Acceleration Formula. Ele me marcou bastante. Do Mark Roberts, que é aquele laranjinha. E ele conta, né, a história do Mark Roberts. Ele era um cara que ele é engenheiro, ele nunca tinha trabalhado com vendas, e ele recebeu o desafio de escalar a equipe de vendas do HubSpot, e ele teve um baita sucesso, né? E aí ele fala muito sobre todas as fórmulas, né, que ele usou ali de contratação, de desenvolvimento de processos e por diante. E ele particularmente me ajudou demais no momento que eu estava precisando para estruturar novas operações. Então é um que eu sempre recomendo. Legal, legal. Pô, foi um puta papo, né, cara? Acho que é legal a gente ver, né? Começou com a ideia, né, de como não estruturar um processo, né, cara? E chegou até numa linha do, cara, como eu quase não empreendi, né, cara? Você teve uma primeira experiência ruim de empreendimento, aí na segunda superou o trauma e empreendeu, isso é muito legal. Eu acho que queria agradecer o Kino por ter trazido essa quantidade de conteúdo e vou passar a bola pro Julião aí pra ele fazer a finalização. Mas, pô, muito obrigado, cara. E, cara, agradecer também, acho que nosso papo aqui foi bem divertido, foi bem rico também. A gente falou não só de inside sales, de operação comercial, mas de gestão, de liderança. A gente conheceu principalmente um pouco mais sobre você, quem é você no dia a dia, o que você faz quando você não trabalha, o que você faz fora do forecast, né? Essa é a ideia. Então, você quer deixar alguma mensagem final aí, ou Kino? Bom, acho que mensagem final é agradecer vocês pela participação, né, e também fazer um convite pessoal, quem quiser me acompanhar, os meus conteúdos, fique à vontade para me adicionar ali no LinkedIn ou no Instagram, se vocês acharem melhor, e também seguir Escola Exchange. E caso também queiram se aprofundar sobre questões de liderança, gestão, muito do que a gente também teve aqui no nosso bate-papo, o nosso livro está em diversas plataformas, você pode ir pela Amazon mesmo, ali que tem o livro Liderança e Gestão de Alta Performance, que virou um best-seller aí no ano passado. Sensacional. É isso aí. Valeu, gente. A gente fica por aqui hoje. Valeu, Até a pessoal. próxima.